Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos, Senhor, em assimilando as lições da tarde, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Então, para seguir esse conselho aí do mestre, realmente nós precisamos de muita humildade, muita. E humildade é o que menos a gente tem. Menos a gente tem nesse planeta aí. A humildade é uma virtude muito grande. Mas a gente vai exercitando, nós vamos fazendo o esforço necessário para isso. Mas sempre lembrando que a gente já comentou essa página, que não é dar outra para ficar apanhando. Que aí também não dá, né? Se os espíritos quisessem reforçar essa ideia aí, eu não ia concordar, não. Mas é aquela história, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma bênção na nossa vida, porque nos ajuda a interpretar as passagens do Mestre. E ver que, porque se Jesus tivesse realmente mandado a gente dar outra para continuar apanhando, a gente ia questionar, mas será que é Jesus mesmo que está falando isso? Né? Porque realmente nem ele fez isso também, né? A gente sabe que ele se rebelou lá nas escadarias, né, do templo, expulsando aqueles vendilhões do templo, mas, quer dizer, nem ele ficava, ele revidava as ofensas que ele não pegava para ele, porque Jesus era grande demais para isso, mas ele revidava de que forma? Dando as lições, ensinando o que era certo, e não revoltando-se com quem estava fazendo de errado. Tanto que quando perguntaram sobre aquela questão dos impostos e tudo, perguntaram a ele se estava certo aquilo, né? E os fariseus doidos para ele responder ao contrário, né? Porque eles queriam sempre pegar Jesus, né? Nas perguntas que eles faziam. Então ele perguntou a eles se aquilo estava certo, pagar aquele imposto. Aí ele pediu a moeda para ver, né? Pediu a moeda, que mostrasse a moeda na mão para ele. Aí quem estava perguntando pegou a moeda e ele falou, olha para essa moeda. O que está impresso nessa moeda? César, Senhor? Então ele falou assim, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então claro, né, ele não veio para esse mundo para se apertar com nada, a não ser apertar o próprio coração de ver tanta incoerência, né, tanta maldade, tanta vontade de continuar errando. Então, realmente, essa foi a grande dor do mestre. Ver a sua mensagem não ser aceita, né, como deveria ser, embora ele soubesse que não seria, que ainda não estava no momento. Por isso que depois nós tivemos a terceira revelação, porque Jesus foi a segunda. A primeira foi Moisés, a revelação de Deus para os homens. O terceiro plano de Deus para os homens foi a doutrina espírita. Mas é muita prepotência falar isso. Não é prepotência, porque o espiritismo não inventou nada. Ele não criou nada, ele não pega para si nenhum mérito. Ele apenas deu um corpo mais codificado para que a gente entendesse melhor aquela mensagem, sem alegoria, né? Sem metáforas, porque o livro dos Espíritos ele não tem metáfora nem alegoria. Assim falou Jesus por parábolas, para a gente poder entender. Então, como a gente ainda continuava não entendendo, né, veio, portanto, a terceira revelação, que é trazendo todas essas verdades do universo de uma forma melhor, mais clara, mais simples, menos alegórica, para que ninguém pudesse dizer que não estava entendendo. Então é muito claro isso, né? Então Jesus deu várias demonstrações de não ficar satisfeito com as coisas, mas não dar a outra face para ser violentada, e sim mostrar o outro lado do mal, né? O lado do bem, o lado bom.
E ele o fazia com as suas lições, com as suas grandiosas lições. Então, nós temos que ter muita humildade, porque a gente não tem a grandeza do mestre, né? Nem a sabedoria dele, a perfeição com relação a esse mundo. Então, é difícil muitas vezes a gente não se ofender, né? Não ficar na direção da pedra, porque a gente se aborrece tanto que recebe, né, tudo aquilo que nos faz mal. Então, paramos aí nessa questão da inteligência emocional, que para fazer o que o mestre manda, né, para a gente fazer o que Jesus recomenda, nós precisamos de ter isso aí desenvolvido. Mas é assim, todos nós temos inteligência emocional, só que não desenvolvida o suficiente para poder mostrar o outro lado da moeda, porque a gente se aborrece demais, a gente devolve, a gente passa recibo, e quem tem uma inteligência emocional bem aguçada, não faz isso não. Porque a inteligência emocional é o que está aí, ó, a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros. Isso é importante aí. Porque os nossos sentimentos a gente avalia sempre. Claro que aos nossos interesses, de acordo com a nossa conivência, com a nossa conveniência, né? A gente analisa os nossos sentimentos. E se eles não foram muito bons para os outros, a gente acaba justificando, achando, colocando o outro até numa posição de nos ter assim provocado para que a gente fizesse aquilo que a gente fez. Então, a gente avalia sempre os nossos sentimentos. A gente só não avalia bem, mas avalia. Mas não avaliamos muitas vezes os dos outros. E quando avaliamos, sempre avaliamos para o mal. Sempre avaliamos para falar que o outro está errado, que o outro está assim, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Mas aí é uma avaliação sincera nossa, e avaliar o outro lado. Ver o que a gente realmente pode estar fazendo conosco, de não estar entendendo direito o que está acontecendo, e achar que o outro pode ter razão, né? Assim como a capacidade que a gente tem que desenvolver de lidar com eles. Lidar com as pessoas. As pessoas não são do jeito que a gente quer. Elas não vão fazer o que a gente queira que elas façam. Elas não vão ser assim. Ninguém vai ser assim, porque nós somos uma individualidade, nós somos... nós carregamos os nossos interesses, os nossos conhecimentos, os nossos erros, as nossas qualidades, virtudes, tudo. A gente é diferente. Nós não somos iguais. Nem o nosso corpo, não é no nosso corpo mesmo, um lado não é igual ao outro, tem diferença. Né? Nós somos iguais numa generalização, né? Mas assim, nós temos diferenças em nós mesmos, né? Às vezes a gente quase que se acha bipolar. Tem hora que a gente está muito alegre, tem hora que a gente está muito triste. Isso acontece várias vezes ao dia, a gente não sabe explicar. Nós somos únicos, cada ser é único, né? É único. Nós não somos iguais a ninguém. Cada ser é único. E aí é aquela questão, temos que aprender a lidar com essas diferenças todas, né? Com a diferença em todos os sentidos, precisamos disso. E a inteligência emocional desenvolvida nos dá essa oportunidade. Então, ficamos de analisar isso aí, ó. Para que a gente, são esses itens, para que a gente desenvolva mais ainda essa inteligência emocional, para poder conviver melhor e atender aquela rogativa do mestre, né? Observe e analise seu próprio comportamento. O que é que nós estamos fazendo, né, com os nossos relacionamentos? Estamos sendo agradáveis? Estamos sendo justos? Estamos oferecendo a ele condições para que aquele que está junto de nós, né? Para que ele se sinta bem, ou nós estamos naquela condição de pessoas assim que as pessoas não querem encontrar,
né, que as pessoas cortam caminho, ou que quando precisam falar com a gente tem medo de falar, porque a gente já vai sair estressado em cima. Né? O que nós estamos direcionando para as pessoas? Qual é a energia que nós estamos expandindo ao nosso redor? Será que a gente faz bem às pessoas? Se sentem bem as pessoas conosco, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente conversa? Né? Então vamos nos analisar, vamos ver como sempre aquela história que Santo Agostinho nos fala, né? Vamos analisar se tivessem fazendo isso com a gente, se a gente ia gostar. Né? Então a gente tem que analisar, mas o que eu posso gostar, o outro não gosta, isso é outra história. Pelo menos você está tendo um parâmetro, você não quer nada de ruim para você. Então, pelo menos ali, você está tendo um parâmetro. Não, eu gostaria assim, então eu vou fazer assim. E vamos aprendendo coisas novas para a gente melhorar, né, a nossa maneira de ver, o nosso ponto de vista. Então, a gente tem que analisar muito o nosso comportamento, se estamos sendo agressivos, ou se estamos sendo delicados, educados, ou então intransigentes. A gente tem que ver essas coisas. Porque é isso que vai nos dando oportunidade da gente se reformar. A inteligência emocional, ela trabalha junto com a nossa reforma íntima. Então, se a reforma íntima é importante para a nossa evolução, essa inteligência aí é muito importante ser desenvolvida, né? Domine as suas emoções. É difícil demais, mas a gente precisa se esforçar. Nada é fácil. Ninguém disse que seria, tudo resulta de um esforço que a gente vai fazer. Até porque se a gente está precisando daquilo, é porque a gente não faz. E não faz por quê? Se fosse fácil, faria. Né? Porque para outras pessoas fazem, e a gente não está conseguindo, é porque para a gente é difícil, para outra é mais fácil. Então nós somos diferentes. Então, a gente precisa dominar as nossas emoções, porque quando a gente não faz isso, elas ficam sem freio. E quando, no calor da emoção, a gente age, só no calor da razão também não dá certo. É preciso de um equilíbrio aí, entre a razão e a emoção. Porque no calor da emoção, a gente reage, a gente não age. No calor da razão, a gente age, mas age tão racionalmente que deixa o sentimento, que deixa esse lado solidário, esse lado da compaixão um pouco de lado. Então tem que haver um equilíbrio entre a razão e o sentimento, para que a gente possa dominar um pouquinho as nossas emoções. Né? Porque se elas ficarem sem freio, nós vamos nos igualar ao bruto. Né? Vamos fazer coisas das quais depois nós vamos nos arrepender. Aprenda a lidar com as emoções negativas. Olha, tem que aprender isso. Porque nós somos humanos, nós erramos e estamos num grupo que erra também. Todo mundo erra. Se a gente começar a ficar muito intransigente e exigente demais, não só conosco, como também com o nosso próximo, a convivência fica muito difícil. Fica muito difícil conviver. Eu não tolero isso, eu não quero aquilo, isso eu não posso aceitar, isso eu não aturo. Tá, então tá. Esse é o caminho mais curto para a solidão. É o caminho mais curto para a solidão, porque ninguém aguenta uma pessoa assim. Né? Então a pessoa fica só, aí daí vem a angústia, a tristeza, a solidão demais, aí acaba deprimido. Né? Então isso aí a gente tem que aprender a lidar com essas emoções negativas nossas e dos outros também, porque isso faz parte da vida. Né? Não tem jeito. Aumente sua autoconfiança. Precisamos saber que somos capazes. Nós somos capazes, somos mesmo. A gente precisa desenvolver isso. É como lá a outra página, como a gente falou, nós somos deuses, a gente precisa saber que é. Aí o que acontece? Em algum momento da nossa existência aqui, a gente passa por situações que vão nos mostrar que somos capazes. Aí nós começamos a desenvolver essa divindade em nós. Né? É importante isso, somos capazes de muitas coisas que nem imaginamos.
Cuidado que também para o mal. Não é só para o bem que a gente é capaz. A gente é capaz de fazer coisas também que a gente nem imagina para o mal. Porque se a gente não lidar direito com as nossas emoções, aí a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. Que se a gente imaginasse, a gente faria, não, nunca eu faria uma coisa dessa. Mas pode fazer. Se não lidar bem com as emoções, pode fazer. Né? Então nós somos capazes de muitas coisas, para o bem e para o mal. Mais do que a gente pode imaginar. Aumente, então, essa confiança para a gente poder lidar melhor com essa questão das emoções. Aprenda a lidar com a pressão. Tem que aprender, senão vai viver doente, vai ficar com ansiedade, depois vai desenvolver depressão, porque as pressões fazem parte da nossa vida. Ninguém consegue viver sem essa pressão. Somos pressionados o tempo todo por várias situações, principalmente aqueles que estão na ativa ainda do trabalho, da correria daqui e dali. É pressão de tudo que é lado. E até depois que passa essa, vem outras. Né? Quando a gente começa a envelhecer, é pressão que a gente recebe da família para fazer isso, para não fazer isso, para fazer aquilo. Isso é natural, a pressão faz parte da nossa vida. Vivemos sob pressão, principalmente nesses mundos aí de prova e expiação onde a gente está. Então a gente tem que aprender a conviver. Tem que encarar isso com mais naturalidade, porque isso faz parte. Não adianta brigar com essas situações, a gente sai perdendo. A gente só entra numa briga quando a gente tem possibilidade de ganhar. Porque a gente tem condições. Se não tem, não entra nela, porque não vai. Brigar com a vida não vai dar certo. Brigar com essas coisas também não vão dar, porque isso aí é forte, faz parte. Então a gente briga pela vida, né? É preferível a gente seguir aquele conselho, né? Que eu fiquei até de ver o autor e não vi, mas não é, né? De todos que a gente lê isso, é melhor ser feliz do que ter razão. É preferível isso, porque depois as coisas chegam no seu ponto, né? Não tenha medo de se expressar, isso aqui é importantíssimo, porque esse não ter medo de se expressar, isso aí impõe limites. E ninguém é feliz sem impor limites de convivência nos seus relacionamentos. Não é ficar dizendo não o tempo todo, mas impor limites, porque todas as pessoas que não impõem limites recebem também uma pressão muito maior de fora. Aí essa pressão que a gente reclama, ela fica maior, ela aumenta, porque a gente não põe limite nas coisas. É importante botar, porque as pessoas precisam de reconhecer os direitos e os deveres de cada um. Impor limites é você respeitar, querer que os outros respeitem os seus direitos e você também respeitar o dos outros e reconhecer seus deveres. Né? Então é necessário impor limites para relacionamentos bons, porque a gente evita muitos problemas. Aquela pessoa que não põe limite, ela acaba arrumando inimizades, problemas para si mesma. Aí, nessa questão de impor limites, você tem que não ter medo de se expressar. Falar do que você não gosta. Falar daquilo que não te agrada. Tudo pode ser falado, depende de como se fala. Né? Por isso que a mansuetude que Jesus recomenda, é importante, que a gente pode falar tudo, mas depende de como se fala. O mestre não foi permissivo o tempo todo, ele nunca foi permissivo. Mas ele falava tudo que todo mundo tinha que ouvir. Só que de uma forma, né, não de agressão, não agredindo as pessoas, ensinando o que era bom. Era assim que ele ensinava. A didática de Jesus foi toda dessa forma. Não foi nem dizendo que era errado. Ele ensinava o certo. E aí as pessoas faziam a sua avaliação entre certo e errado. Então era muito importante, isso é uma didática muito boa, porque quando a gente já chega falando isso está errado, a pessoa já se ofende, ela já não gosta. Então é melhor ir devagar. Né? Mostra uma outra opção, mostra o outro lado, porque aí a própria pessoa reconhece que aquilo que está fazendo não está legal.
Né? Então é essa questão de você se expressar de alguma forma. Se demonstrando não der certo, então desenha. Desenha e fala. Não deixa passar. Porque se o mal crescer, fica difícil cortar. Né? Então, ó, tem que cortar embaixo. Porque aí, mas isso só vai acontecer se a gente falar porque o outro não adivinha. O outro não tem bola de cristal. Vai ver, ele está pensando que está fazendo certo. Né? Então, mas está nos incomodando muito, muito mesmo. Então, vai, conversa, se expresse, fale. Fale sobre a situação. Dê a conhecer que você não está satisfeito. Porque esse pacifismo, essa mansuetude, não engloba uma questão passiva totalmente, tanto faz correr para lá quanto para cá. Não é isso. Cada um tem que se posicionar. Porque você só impõe limites se você se posicionar. Senão você não impõe limites. Então não adianta, porque a gente não tem que viver para agradar ninguém. Não é essa a opção de vida de ninguém. A gente não tem que agradar a ninguém, a gente tem que fazer aquilo que está de acordo com a nossa consciência. Aquilo que nós vamos responder porque a gente gosta ou não gosta. Se a consciência falar não faz, não faz. Embora vá agradar alguém, não faça. Porque vai ter que responder depois. Porque a gente não está aqui para fazer agrado nenhum, porque depois quem vai responder pelos nossos atos somos nós, não são as pessoas que foram agradadas por nós. É a nossa consciência. Né? Porque muitas vezes para agradar alguém a gente tem que cometer erros. Às vezes a gente tem que fazer o que não deve, para ser agradável. Nós não estamos aqui para isso, a gente está aqui para acertar. A gente está aqui para ser o mais justo possível. E nem sempre o ser justo agrada. Né? Então vamos procurar esse meio termo aí. Não vamos nos preocupar com isso. A gente tem que agradar a nossa consciência, agradar a lei de Deus. Obedecer a lei. Não é para ser bonzinho fazendo o que não deve. Né? Então não é dessa maneira. Desenvolva o sentimento de empatia. Talvez isso aqui seja uma das coisas mais importantes para a gente demonstrar que está aí com uma inteligência emocional desenvolvida direitinho. Porque esse processo empático é o que nos ajuda a reconhecer a dor do outro. É aí que entra aquela questão. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Quando a gente entra num processo empático, a gente aprende por amor. Por amor a outra pessoa, a gente entende, a gente se coloca no lugar daquela pessoa e sente um amor grande por ela e acaba sentindo a sua dor. E quando a gente sente a sua dor, aí o processo de trabalho para ajudar aquela pessoa é puro e simples no propósito de ajudar. Então a empatia nos faz muito bem, muito bem. Ela diminui a nossa indiferença diante da dor do outro. Ainda assim às vezes acontece, mas ela diminui essa indiferença e nos estimula a fazer pelo outro aquilo que tiver ao nosso alcance fazer. Porque a gente, se colocando no lugar do outro, a gente sente a dor do outro. Não tem outra coisa para a gente evoluir mais do que a gente sentir a dor do outro. Porque nesse momento a gente desenvolve um amor muito grande pela pessoa. Que às vezes a gente não conhece. É como se às vezes a gente ouvir uma notícia triste da televisão. E a gente entra naquele processo empático de se colocar no lugar daquela pessoa. A gente sente a tristeza da pessoa. E sente um amor enorme querendo fazer algo por ela. E a gente faz, porque esse amor chega. Chega, por isso que as pessoas aguentam tantas coisas. Que às vezes a gente fala assim, meu Deus, como é que fulano aguentou isso? Aguentou porque ele recebeu muito amor de gente que ele nem conhece. Na forma de pensamento, de vibração. Isso chega. É uma força que vem, não sabemos de onde, não só do anjo da guarda, como dos espíritos que estão ao nosso redor para nos ajudar, e das pessoas que desenvolvem amor por nós, mesmo sem nos conhecer. Porque o amor é o sentimento por excelência.
Então nós não podemos ficar indiferentes à dor de ninguém, porque isso nos ajuda e ajuda aquela pessoa que a gente nem conhece, nem tem contato. Mas a vibração chega, né? E exercitar o respeito pelo próximo, isso é fundamental. Fundamental. A pessoa pode ser o que for, a gente pode não gostar, a gente pode não querer nem perto, mas respeito a gente tem que ter por tudo e por todos. Tudo na vida merece respeito. Desde o reino mineral até o angelical. Né? Eu costumo brincar e dizer, desrespeita uma pedra e chuta para ver. O que vai acontecer com o seu pezinho? Né? Vai lá. O mínimo que vai fazer é machucar muito, mas vai ser pior. Né? Então é isso. Desrespeitar as coisas, até objetos na frente da gente, quando a gente não respeita, a gente se machuca neles. Né? Então, respeito ao próximo, isso aí, a gente pode não estar gostando do que o outro faz, não ser conivente, não gostar mesmo da pessoa e tê-lo como inimigo, mas o respeito é importante. O respeito é uma coisa, é fundamental para todo e qualquer relacionamento, seja ele bom ou ruim, respeita. O respeito é muito importante. Então, isso aí nos ajuda, sem dúvida, a fazer a seguir aquele conselho do mestre, mostrar o outro lado da face. Dar a outra face é mostrar o outro lado da moeda. Aqui tem um recadinho muito importante, nesse contexto aí que a gente acabou de falar. Ser pacífico não é ser passivo, de jeito nenhum. Uma pessoa passiva, ela é indiferente. Ela é indiferente a tudo. Ela não liga. Ela não quer saber. Né? Ela larga para lá. Aceita. Não se posiciona. E que evolução essa pessoa acha que ela vai ter? Agindo dessa maneira? Não. Ser pacífico não é ser passivo. Uma boa ilustração para isso é aquela historinha da serpente que eu já contei aqui. Né, uma historinha, acho que ela é hindu, essa historinha, é aquela serpente que aterrorizava tudo e todos. Ela ia para o meio das pessoas e mordia, atacava, matava, ela era terrível. Então, todos tinham um medo horroroso daquela serpente. Aí, num dia, um monge, ou sabe, sei lá quem foi, assistiu uma cena com essa serpente e, passando uma vez onde ia pregar perto da sua toca lá da serpente, ele foi conversar com ela. Foi passar lá um sermão para a serpente. E disse a ela, minha irmã, não faças isso, você é uma criatura de Deus. Por isso que você vive, porque Deus te ama. Você é uma serpente, mas foi criada por Deus. É uma irmã. Então, por favor, não faça, siga a obediência do Criador, não aterrorize ninguém, não ataques ninguém, não faça mal para ninguém, não mate ninguém. Isso é contra a lei de Deus. E Deus é o seu Pai, conforme é o meu, é o seu também, é o seu Criador. E saiu, foi embora. E aí a serpente ficou muito humilhada com aquela situação, mas feliz pela lição que recebeu e resolveu se tornar boazinha. Bem passiva. Bem passiva. Foi para os mesmos lugares que ia, não atacava ninguém, não mordia ninguém, não fez nada de errado. Quando sentiram a sua passividade, quando sentiram que ela não estava mais fazendo mal a ninguém, fizeram muitas maldades com ela. Atacaram, apedrejaram, machucaram. E ela, querendo obedecer, ela não fez nada. Volta para sua toca humilhada, triste, infeliz, machucada, doente. Quando aquele monge voltou, ele foi visitar a dona Serpente para saber o que tinha acontecido, se ela estava boazinha, se ela atendeu ao pedido. Encontrou ela num estado lamentável, lamentável.
Aí falou para ela, minha irmã, o que aconteceu com você? Ela falou, eu fiz o que o senhor recomendou. Eu me tornei boa. Não ataquei ninguém, não feri ninguém. Fui ao espaço, mas quando viram que eu fiquei passiva, as pessoas me machucaram e quase me mataram. Aí ele falou, minha irmã, você não entendeu o meu recado. Eu não pedi que você fosse passiva. Eu só pedi que você não atacasse. Que você não fizesse mal, que você não matasse, não mordesse, não avançasse. Isso que eu pedi. Eu não pedi que você não se defendesse. Eu não pedi que você não mostrasse os seus silvos na hora certa para impedir ataques a você. Você que não entendeu. Então é uma historinha que exemplifica muito bem isso. Ser pacífico não é ser passivo. Ser pacífico é não atacar, é não ser bélico, é não ficar guerreando, não ficar medindo força, não querer ter sempre razão. É ouvir o outro, é prestar atenção nas coisas e se defender, se posicionar. Se para isso for necessário dar um rugido, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Se precisar de mostrar a garrinha, a gente mostra também, que a gente também tem. Não é? Não precisa arranhar ninguém, não precisa morder. Basta rosnar. Um cão, quando a gente chega perto dele, que ele rosna, ninguém quer botar a mão. Não é? Ele impôs o limite dele. Não vem que vai ter o que você não quer. Quando ele não quer, quando ele quer o carinho, ele não faz nada. Agora, tem uns que são traiçoeiros, não são esses que a gente está falando, que tem uns que deixam você botar a mão e vão lá e nhaco, né, Magui? Magui tem umzinho assim. Eu que adoro, né, ela falou, ó, não bota a mão no Kiko que ele deixa você fazer um carinho e depois ele te morde. Eu falei, ah, safado, sem vergonha, né? Tem até um ditado que cão que ladra não morde, né? Mas morde sim. Alguns são mais temperamentais, mas o normal é assim, ele rosnou. Então não vai além. Respeita o limite dele, porque senão pode acontecer. Ele não vai te atacar, mas respeita o limite. Então é isso que a gente tem que fazer. Mas para que a gente imponha limite, a gente tem que respeitar o do outro também, né? Então ser pacífico não é ser passivo, não é ficar quieto vendo as coisas erradas, seja onde for. Né? Tudo pode ser dito, depende da maneira como a gente se diz. Então não é ficar levando pancada e achando lindo, não, isso aí não é bonito. Não é essa a recomendação. Tanto que amar os inimigos é não querer mal para eles, e não fazer mal nenhum e não querer que alguém faça. Mas ninguém está mandando ir lá dar abracinho, beijinho, aperto de mão. Não é isso, porque isso é exigir demais, né? Porque inimigo não nos inspira confiança. Né? Então abraçar um inimigo aí pode levar uma facada nas costas, né? Então é melhor a gente impor os nossos limites para a gente ser mais feliz e cuidadoso e fazer o que está de acordo, né? Essa é a última proposta, né? Daquela questão, 3 propostas para a gente mudar as coisas que acontecem na vida da gente, ou atrair coisas ou que deveriam acontecer e outras que não deveriam, né? Então está aqui, é a última. Acontecimentos podem ser evitados ou atraídos pelo homem, desde que este desvio aparente, o desvio aparente é porque existe uma abertura naquele mapa que fizemos, naquela escolha das provas, para que isso ocorra. Que esse desvio aparente tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, sempre vai ter alguma linha de contato. Sempre vai ter, para a gente poder mudar. Caso a gente interfira muito e nem tenha, também as coisas não se perdem. Né? Porque quando a gente muda o rumo, muda a rota, é igual quando a gente está fazendo uma viagem. Você está lá com o seu roteiro para ir, chega um determinado momento ali, tem uma bifurcação. Você sabe para onde tem que ir. Mas aí o outro caminho, a outra plaquinha, indica que é um atalho, que você pode chegar mais rápido. Aí, de repente, você muda seu rumo, você vai por ali. Aí você vê que não é tão rápido assim. Ou se é rápido, é uma estrada tão ruim, tão cheia de buraco, tão cheia de curva,
que o tempo talvez seja maior para percorrê-la do que se fosse pela outra mais longa e mais linear, né? Mas aí, ficou perdido? Não. O que vai acontecer? Vamos ficar mais atentos para não ficar caindo nos buracos, mais atentos com as curvas, né? Porque aquela estrada está muito estranha. Então, a atenção nossa tem que ser maior ali. Os cuidados têm que ser maiores. E aí, a gente vai chegar. Nem sempre com muitas vantagens, mas chega. E é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente se desvia, nem sempre esse desvio que a gente faz é o indicado para a nossa vida. Mas se for da nossa escolha e estiver dentro das possibilidades, a gente pode fazê-lo. Não quer dizer que vai ser melhor. Agora, essa questão aí que a gente pode mudar também, e outras, elas têm que ter cabimento na sequência de vida que a gente escolheu. Por quê? Porque isto significa que, não obstante o bem que venhamos a praticar, há fatos que, por sua natureza, não podem ser afastados, porquanto são necessários à nossa economia espiritual. Então, existem casos, existem momentos, existem provações ou expiações que não podem ser retiradas do nosso plano. Porque delas e da maneira como nós vamos enfrentá-las, vai depender a nossa redenção. Então, existem casos que não adianta o bem que a gente faça, não adianta nada que a gente fizer, que não vai dar jeito, não vai resolver. Nós vamos passar. Agora, passar da mesma forma? Aí não passa da mesma forma. Até porque aquele que está em obediência à lei de Deus, ele está sendo bom não só para os outros quanto para ele também. Ele já entendeu tanta coisa que ele não vai passar com tanta dor mais, porque ele tem um entendimento, ele tem uma compreensão. E isso o leva à aceitação do que está acontecendo com ele. A dor é muito minimizada. As dificuldades também, sem contar que com essa leveza e com essa maneira mais assim, de maior aceitação do fato, ele atrai para si muita ajuda, tanto material quanto ajuda espiritual. Ele não vai ficar isento, então, daquela provação e daquela expiação, mas ele vai atrair muita coisa boa para ele. O espírito vai ficar muito cercado de carinho, de amor. E vamos combinar que com almofada fica melhor, né? Qualquer coisa com um lugarzinho macio e quentinho, fica melhor, né? É mais fácil de aguentar. Se tem que carregar um peso grande aqui no ombro, se puser uma proteção aqui, não machuca tanto. Não é assim que os estivadores fazem, botam alguma coisa aqui para ajudar, né? Pois é. Então, com almofada fica melhor. E a almofada, na hora da nossa provação e expiação, é exatamente aquele carinho, aquele amor, aquele calor do nosso semelhante, do nosso amigo, e às vezes até do inimigo. Porque aquele inimigo que está seguindo a obediência à lei ali, ele não quer mal para a gente. E ele vai até ter compaixão, ele pode não ir lá, porque inimigo não gosta e tal, não vou lá. Mas ele pode estar vibrando positivamente para a gente, se ele estiver seguindo, como nós estaríamos fazendo para ele também. Então, essa almofadinha aí nos ajuda a passar os nossos momentos muito difíceis, né? A gente precisa de ter sabedoria para essas coisas, né? É igualzinho aquele que também recebeu uma missão aí, para ver se ele realmente servia para ser uma pessoa, um trabalhador do bem, um discípulo, ou tivesse bastante inteligência. Foi recomendado a dois que estavam buscando isso, subir uma colina com caroços de feijão dentro do sapato. Eles puseram, né? E foram subindo. Aí acontece que teve um que não aguentou. Como estava com o pé todo ferido. Já estava sangrando, em bolhas, aqueles caroços ali dentro. Ele não estava aguentando mais. E o outro, vento em pouco, subiu, desceu. Aí depois, quando chegou lá embaixo, ele falou assim: meu amigo, o que você fez
Você é iluminado mesmo, né? O que você fez para você conseguir essa proeza? Ele falou assim, cozinhei os caroços de feijão. E botei dentro do sapato. Mas valia? Ele falou assim, alguém disse que não valia? Disse que tinha que botar os caroços de feijão lá dentro. Eu botei, só que eu cozinhei. Né? Ninguém disse que não podia. E não podia. Quer dizer, podia. Depois o mestre falou, podia. Aí depende da sabedoria, da inteligência, né, de cada um. Ele mostrou realmente ser bem mais inteligente, esperto que o outro. Cumpriu a tarefa e não se machucou. Né? Então é importante que a gente saiba que, por pior que seja a situação, há sempre uma saída para a gente, sempre alguém vai ajudar. Se a gente não puder se livrar daquela expiação, daquela provação, mas vai ter gente ajudando e realmente nós vamos receber aí essa bênção toda, né? Aí, olha só, a dor é o aguilhão mais potente que tem para nos recolocar no trilho da obediência, já falando sobre isso, né? Nenhum recurso é tão eficiente como a dor para superar as ilusões do mundo. Nenhum. Eu não sei até se é nessa reportagem que eu trouxe aqui para uma moça, que eu havia prometido, é exatamente isso aqui, que vai até servir, eu trouxe para ela, mas agora estou lembrando que essa reportagem fala sobre isso, essa entrevista. É uma entrevista com o Steve Hayes, é um psicólogo, ele é americano, é norte-americano, e ele é casado com uma brasileira. Aos 27 anos, parece, ele desenvolveu a síndrome do pânico. E ele era psicólogo. Né? Ele estava trabalhando já com a psicologia. E aí a pessoa que desenvolve essa síndrome, dificilmente ela se cura. Porque isso aí ela vai controlar. Ela vai passar muito tempo sem ela, mas sempre atento que pode acontecer de voltar. Então, ele ficou muitos anos, ele escreveu 27 livros, ele criou um método para ele mesmo, para ele se ajudar, para ele poder trabalhar. E essa entrevista com ele, o título é, Não Fuja da Dor. Não fuja da dor. Isso revolucionou, inclusive, a psicologia, esse método que ele usou, porque ele chegou realmente à conclusão, em toda a experiência dele, todos os livros dele giram em torno disso, que a dor ensina muito mais que qualquer outra situação. E essa entrevista dele é excelente, ela foi da revista Veja, da internet, vocês acham? Revista Veja de 1º de março, 2006. Revista Veja, 2006, 1º de março, que saiu, né, essa reportagem. Nada nos ensina mais que a dor. Isso aí, quem passa por uma dor forte, aprende muita coisa, muita coisa. Eu não sei se é porque a alegria, a felicidade é algo que nos faz tão bem, e a gente fica tão envolto naquela onda de felicidade ali, que a gente não se dá muita conta até das coisas que faz, que deixa de fazer. É quase que aquilo ali seja uma obrigação dos céus conosco, né? Mas a dor é diferente. A dor, ela mexe muito com a gente, ela nos faz pensar, ela nos faz reavaliar muitas coisas. Então, segundo os espíritos, nenhum recurso é tão eficiente como a dor para superar as ilusões do mundo. Hoje mesmo, antes de vir, mais cedo um pouquinho, estava toda terça-feira eu gosto de assistir alguma coisa, pelo menos a chamada do programa da Fátima Bernardes, porque tem lá aquele neurologista e ele faz colocações muito interessantes, e ele é espírita também. E eu gosto muito das colocações que ele faz. E hoje o assunto era essa questão da solidariedade, da ajuda, de ser bom para os outros. Veio até calhar essa questão do nosso assunto aqui. Aí eles estavam mostrando várias pessoas que fazem muita coisa para ajudar os outros. Várias situações. A entrevista que eu pude ver por causa do horário, eu não estava com tempo, eu assisti a mãe de um rapaz que quase morreu na Boate Kiss.
Ele ficou internado, ele ficou na UTI, ele ficou em coma muito tempo, em coma induzido, ele quase morreu. Mas ele conseguiu se salvar. E ela sofreu tanto, ela passou tanta dor, ela sofreu tanto com aquilo, e agora, hoje ela é voluntária da Cruz Vermelha, porque ela falou que ela recebeu tanta ajuda, tanto carinho, que ela quis se integrar num grupo de voluntários, para ela também devolver um pouco de tudo que ela recebeu. Que ela não se preocupava muito com isso antes. Então, a dor que a gente passa faz que a gente repense muitas coisas. Faz que a gente se torne mais empático. Porque a gente sabe como dói. Então, quando alguém passa uma dor, a gente se coloca no lugar da pessoa e vê. Aí ela se integrou nesse lado. Eles estavam falando sobre o voluntariado, pessoas que trabalham, né, nessa área, e é muito gratificante. Inclusive, a gente já falou aqui, já até mostrou uma reportagem científica que o trabalho voluntário faz que o sistema imunológico aumente. Nós ficamos mais resistentes a todas as doenças, né? Não há nada mais que a dor que nos ligue melhor aos aspectos espirituais da existência, à religião e à fraternidade. A dor faz que a gente busque esses recursos, né? Por maior que seja o seu esforço no bem, não se isentarão plenamente do espinho na carne. Então, são aqueles fatos que não podem ser mudados, porque foi a escolha principal para que nós pudéssemos resgatar um passado delituoso. Isso aí mostra muito bem a questão de Deus e a injustiça que nós falamos aqui domingo agora. Hoje e sempre, a opção mais inteligente é o esforço do bem, cumprindo a finalidade única da vida. E tanto mais perseverantes e produtivos seremos, quanto mais conscientes estivermos do bem supremo. Precisamos ter confiança nisso, precisamos acreditar nisso com certeza absoluta. Não é? Essa palestra sobre Deus reforçou todos aqueles conceitos de Deus. Inclusive, a gente passou um videozinho sobre design divino, que cada vez mais a busca, né, da física, da ciência, encontra evidências de que esse universo foi planejado, criado e é mantido por Deus, ou pelo menos por uma inteligência suprema, como é a definição que Kardec obtém dos espíritos sobre a pergunta o que é Deus, né? Termos certeza que nós estamos sob a sua guarda. A guarda divina é o Pai soberanamente justo e bom. Por causa das injustiças, muitas vezes que a gente acha que existe aí injustiça, mas não é uma injustiça, é apenas um resgate que as almas estão fazendo das escolhas que fizeram para esse mundo, né? A gente acha que Deus está muito distante, que não está presente na nossa vida, mas o tempo todo. Assim como aquele pai que não abandona o seu filho, está o tempo todo supervisionando, ainda que ele não esteja perto, ainda que ele não esteja, né, no seu ambiente. A presença de Deus, o Pai de infinito amor, que em todas as circunstâncias nos reserva o melhor, oferecendo-nos experiências fundamentais em favor de nosso crescimento espiritual. Isso a gente precisa ter certeza disso, né? Eu, inclusive, contei nessa palestra de domingo uma passagem do Evangelho que Jesus exemplifica isso aqui muito bem. Jesus dá uma lição muito boa sobre essa questão da presença de Deus no momento certo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que a gente pede as coisas e não recebe, a gente acha que não está sendo abençoado, mas está. É que as coisas não acontecem no nosso tempo. Da mesma maneira que quando uma criança pede algumas coisas para a gente, que a gente não pode ainda oferecer, é porque o tempo daquela criança não é o tempo dos seus pais. Os pais sabem que ela não é capaz ainda de certas coisas, não pode receber aquela benção, aquele pedido, aquele favor ainda, porque ela não tem maturidade para isso ainda. Né? Uma criança de 10 anos, de 12 anos, que quiser sair com amigos para uma balada, o pai não pode deixar, ela não tem maturidade ainda para isso.
Aí vai se aborrecer? Ele vai um dia, mas não naquele momento. Então é assim que Deus age conosco. Muitas vezes, aquilo que a gente está pedindo, a gente ainda não tem maturidade para receber. E sempre que Ele nos oferece alguma coisa, com certeza é para um bem maior depois, ainda que a gente não goste daquela primeira oferta. Jesus, essa passagem é importante, quando Ele foi avisado que Ele estava sendo perseguido para ser preso, e ir lá para o seu Calvário lá, Ele dirigiu-se ao momento, no local onde ele foi batizado por João Batista. Onde, inclusive, João Batista queria que ele negasse, que ele se abrisse mão daquele batismo para ele. Que ele falou, quem sou eu para batizar o mestre? Ele falou, faça o seu trabalho, porque depois eu vos batizarei com fogo. No momento certo. Então, o batismo do Espiritismo é o batismo de fogo. É a hora do testemunho, é a hora da dor, onde nós mostramos que nós temos fé no Criador e sabemos que por alguma razão, aquela dor e aquele sofrimento estão acontecendo conosco por uma razão que existe, que não foi uma opção divina, não foi uma bênção de Deus, porque Ele quis, a bênção, uma aprovação, uma punição de Deus. Vou mandar essa dor para fulano para mostrar meu poder, de jeito nenhum. Deus não age dessa maneira, né? Então, Jesus lá, esperando calmamente, pacientemente o momento de se entregar, né? Naquele local ali do batismo da água, onde ele falou para João que ele os batizaria com fogo. E ele estava para receber o seu batismo de fogo. Mas chega Marta, irmã de Lázaro, grande amigo de Jesus, para dizer que ele estava muito doente e que ele fosse lá para salvá-lo. Aí Jesus disse para ela que ainda não tinha chegado a hora. E que ele iria, mas que ainda não tinha chegado a hora. Aí ela reclamou com Jesus, mas ele falou assim, Lázaro ressuscitará. Aí ela falou, eu sei. Ela estava achando que era assim, que ele ia morrer, depois ele ia ressurgir dos mortos, como era a promessa do Mestre, né? A ressurreição. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que ia ressuscitar Lázaro, ela só não entendeu. Ela foi embora. Depois, Jesus achou que já era o tempo, foi acho que era Betânia, se eu não me engano, onde ele morava. E chegando lá, ficou sabendo, como ele já sabia, claro que sabia, que Lázaro já tinha morrido. Então, foi enterrado, já havia 4 dias que estava enterrado. Aí foi aquela tristeza, quando Jesus chegou, veio Maria, que era irmã, né, de Lázaro e Marta, falarem com ele, mestre, se o senhor tivesse vindo antes, teria salvado meu irmão. Como se ela tivesse falado para ensinar Jesus, né, o que ele tinha que fazer. E achar que ele botou um reloginho para despertar e não despertou, né, para ir até lá. Então, aquilo ali foi até engraçado, essa passagem, né. Aí ele falou, Lázaro não está morto. Leve-me até ele. Aí foram lá para o local onde Lázaro estava sepultado. Primeiro ele pediu a todos que retirassem a pedra que cobria a entrada do túmulo. Por que ele não tirou? Ele podia, ele ia fazer uma ressurreição, era muito mais difícil, né? Mas ele pediu por quê? Porque ele queria dar mais uma lição, dizendo que que fizéssemos a parte que pudéssemos fazer. E isso eles podiam fazer, retirar a pedra dali. Eles só não podiam ressuscitar Lázaro. Aí ele entra no sepulcro e chama Lázaro à vida. E já estava com mau cheiro, segundo os relatos. Porque realmente ele estava com uma circulação muito diminuída, porque ele estava letárgico. As pessoas que ficam com o estado terminal começam a ficar com a pele já deteriorando e já começa a estragar, né? Ainda estão vivas, mas acontece. Então Lázaro levantou, tirou as amarras de gás que estavam envolvendo seu rosto, seus pulsos e pés e saiu com Jesus dali. Depois, o que aconteceu? Ele, uma semana depois,
perto da Páscoa, né? Ele entra em Jerusalém no domingo de Ramos. Com quem? Com Lázaro, que havia morrido e já tinha 4 dias de sepultado. E aí o Sinédrio teve que engolir essa, né? E ele deu ali uma demonstração do seu poder. Eles sabiam que ele poderia, inclusive, livrar-se da cruz, né? Mas a mensagem dele não era essa. Então ele queria mostrar que ele era o Filho de Deus. Então, se ele tivesse ido na hora que Marta pediu, ele ia curar Lázaro apenas. Mas ele foi depois, no tempo certo, e ressuscitou Lázaro. Fez muito mais que curar. Ele tirou Lázaro da morte, segundo aquelas pessoas, mas ele estava letárgico, ele não estava morto. Mas para todos ali ele estava. Então, quando muitas vezes a gente não recebe na hora aquilo que a gente quer, é porque tem algo melhor para vir para nós. Como no caso de Lázaro, teve, não uma cura, mas teve uma ressurreição de corpo também, que era muito mais do que a cura. Determinou um poder maior para Jesus aí, né? Então a gente tem que aprender o tempo de cada pessoa, de cada um, em tudo. Por isso que a gente precisa respeitar as pessoas. E principalmente o tempo de Deus. Entregarmos-nos a Deus como uma criança se entrega para o pai. Cansadinha, brincou muito, não importa o local onde estão, ela vai para o colo do pai ou da mãe, se entrega e dorme. Confiante de que nada vai lhe acontecer, porque ela está com o pai ou com a mãe. É assim que a gente tem que fazer, no auge da dor, do cansaço, de tudo. Vamos nos entregar no colo do pai, ele está a nos proteger. É pai, soberanamente justo e bom, e nos ama incondicionalmente. Né? Mas a gente precisa também fazer o bem. Vamos encerrar aqui com um texto rapidinho. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Eu vou dar dinheiro, eu não tenho, eu vou fazer o quê para ajudar o outro, né? Nunca esquecendo que o único objetivo da vida é fazer o bem. E há simplesmente inúmeras formas de fazermos o bem. Vou citar algumas aqui. De um jeito só seu, porque cada um é uma individualidade, cada um sabe o que é capaz de fazer, né? Então tá aqui algumas dicas, ó. Há um jeito que é só seu de semear o bem. Se tem sabedoria para falar, fale. Há pessoas precisando de quem lhes rasgue novos horizontes. Se tem o dom de ouvir, ouça. Há pessoas precisando falar para reorganizar os pensamentos e sentimentos. Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteça-os. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconhece um dom. Se tem discernimento bastante para fazer uma observação construtiva, faça. Há pessoas persistindo no mesmo erro por falta de alguém que as alerte com carinho e firmeza. Se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance, tenha em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu lar. Oferte a sua canção, a sua poesia, a sua hospitalidade, aquele prato que ninguém sabe fazer igual. Oferte a sua diplomacia, a sua liderança ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum. Oferte o seu talento para contar piadas e fazer rir. A sua ternura natural no trato com crianças, idosos e animais. A sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crise, quando todos em sua volta desabam. A sua santa paciência de permanecer no hospital ao lado de um enfermo terminal, ou de varar a noite num velório, naquela hora crítica em que todos vão embora. Há um jeito que é só seu e todo seu, mesmo que seja ofertar uma flor sem ser dia de nada, mesmo que seja uma prece sincera feita no silêncio do seu quarto. Na contabilidade divina, pouco importa se o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criatura ou milhões de criaturas. Você está fazendo a sua parte,
de um jeito que é só seu. E é isso tudo que importa, somente isso que importa. Então que a gente faça o bem, né? Do jeitinho que a gente puder, do jeitinho que a gente conseguir, porque só Ele realmente é capaz de nos ajudar a diminuir também a nossa dor. Muita paz para todos.